Eles são filantropos. Eles são ousados. Eles são empreendedores. Eles são nobres. E por que não divertidos? Eles são os revolucionários milionários. Porque as revoluções são apenas negócios. Olof Asberg, o banqueiro de Lenin. Os líderes de guerra alemães voltaram-se para a Rússia com a mais medonha de todas as armas. Eles transportaram Lenin da Suíça para a Rússia, em um trem selado como um bacilo da peste. Essa foi a frase do primeiro-ministro inglês Winston Churchill para descrever o plano de infiltrar Lenin no governo da Rússia. Porém, esse plano genial não seria algo fácil. Deslocar dinheiro alemão até os fundos bolcheviques era uma operação extremamente complexa, se considerarmos que, na época, essas duas nações estavam em guerra e todas as fronteiras foram bloqueadas. O encarregado dessa árdua função foi o banqueiro sueco Olof Asberg, o protagonista da nossa história. Uma pausa para lembrar que todo o conteúdo desse vídeo está no livro 100 mitos da Revolução Russa. O link para a venda está na descrição do vídeo ou no card acima. Agora, voltando ao assunto, apesar de gozar de boa reputação nas comunidades financeiras, Asberg foi o mentor de todas as operações entre o Kaiser e os bolcheviques. Em 3 de dezembro de 1917, ele escreveu em um relatório confidencial: os bolcheviques receberam de nós um fluxo constante de recursos por meio de vários canais e sob diferentes rótulos. Por isso, eles foram capazes de construir o seu principal órgão de imprensa, o Pravda, para realizar propaganda enérgica e estender sensivelmente a base originariamente estreita de seu partido. Embora a Suécia permanecesse neutra, a opinião pública sueca foi pró-alemã na Primeira Guerra Mundial. De acordo com o banqueiro de Estocolmo Olof Asberg, os bolcheviques encontraram uma recepção muito mais quente na Suécia do que teriam em um país mais solidário à entente. O governo sueco permitiu publicar o Pravda, um órgão de propaganda bolchevique, por meio da imprensa sueca. A neutralidade sueca na Primeira Guerra Mundial era enganosa, pois esse país tinha conquistado um grande mercado sobre o comércio ilícito de guerra entre as potências beligerantes, lucrando enormemente com a guerra. Incentivar uma paz em separado entre a Alemanha e a Rússia era uma política oficial do governo sueco, se julgarmos por sua campanha de imprensa bem orquestrada em Estocolmo, após a Revolução de Outubro. Se Olof Asberg era a personificação perfeita da neutralidade sueca, o Nia Banken de Asberg foi advertido pela Entente por causa das transferências bancárias suspeitas, em 1917, a São Petersburgo, incluindo a remessa de 750 mil rublos para a Sibéria. O ministro da Justiça, de Kerensky, também obteve uma cópia do alemão Imperial Bank Despacho número
7.433, datada de 2 de março de 1917, que autoriza o pagamento de dinheiro para a propaganda de paz na Rússia, que foi transferido para a Unia Banken de Estocolmo. Este arquivo foi posteriormente confiscado pelos bolcheviques e destruído por ordem de Trotsky, mas não antes de Kerensky relatar seu conteúdo à inteligência da Entente. Por causa das operações financeiras em curso com agentes bolcheviques em Estocolmo, Unia Banken, em 1918, foi colocado em uma lista negra da Entente e por isso foi obrigado a trocar de nome para Companhia Sueca das Finanças, onde continuou seus negócios com os bolcheviques. Os serviços de Asperger foram generosamente recompensados após a Revolução pelo novo governo. Asperger liderou o primeiro Banco Internacional Soviético, conhecido agora como VTB, então chamado de Russkbank. É interessante observar que entre os gestores do banco havia os ex-banqueiros imperial Schlesinger, do Banco Mercantil de Moscou, Kalaskin e Ternovsky, do Banco Siberiano, por meio do qual os bolcheviques obtiveram fundos estrangeiros. É claro que os alemães não forneciam essa ajuda por caridade. Além de tirar a Rússia dos conflitos, eles queriam muito mais. Quando Lenin entrou no poder, ele enviou toneladas de barras de ouro para a Alemanha. E nesse processo, o banqueiro Olof Asperger também foi necessário. Olof Asperger lembrou com certo carinho que estava cheio de pessoas de todo o mundo que queriam fazer negócio com os russos. Eles eram principalmente intermediários e aventureiros, mas havia também representantes de conceituadas empresas, como a Guaranty Trust Company, de J.P. Morgan, e a Laia Allemande, uma casa francesa compradora de ouro e pedras preciosas. O comércio de metais preciosos entre a Laia Allemande e os bolcheviques foi realizado com a conivência do general Johann Lider, o herói da Guerra da Independência da Estônia, contra a Rússia Soviética, que era agora presidente do Arjo Bank. As transações funcionavam assim. Potenciais compradores fariam seus pedidos de ouro soviético por meio do Banco de Asper ou de outras instituições ligadas aos bolcheviques. O comissário das finanças traria em seguida o ouro soviético ou outras mercadorias preciosas para Asper, ou outro intermediário que cobraria uma taxa pelo transporte dos metais através do Báltico. Asperger geralmente usava um navio cargueiro estoniano. Ele descreve uma viagem da seguinte forma: uma remessa de ouro representava muitos milhões de coroas. Em Estocolmo, o ouro foi então derretido para remover as antigas insígnias czaristas e substituí-las pelas suecas. O ouro com o selo sueco poderia ser vendido a um grande lucro, principalmente para os Estados Unidos. Todo mundo envolvido nessas transações ficou feliz. Foi uma corrida extraordinária. O boom da lavagem de ouro em Estocolmo começou em maio de 1920. Os bolcheviques exportaram mais de 500 toneladas de ouro no mercado de câmbio. Asperger também ajudava a vender tesouros históricos, roubados por seus próprios governantes.
Esses objetos de valores inestimáveis eram vendidos em leilões no exterior. Asperger construiu uma coleção de ícones russos contendo 245 peças roubadas, que ele doou ao Museu Nacional Sueco em Estocolmo em 1933. Esta é a maior e melhor coleção de ícones fora da Rússia. E por incrível que pareça, ainda não foi devolvida a seus donos. O trabalho de Asperger equivale a uma pilhagem sem precedentes históricos. Em matéria de lavagem de dinheiro, a soma que ele levantou sozinho foi de aproximadamente 20 bilhões de dólares, em valor comparável ao atual. Muito mais do que a produção combinada de todos os banqueiros da Suíça no processamento do saque do ouro nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Olof Asperger é um milionário revolucionário. Porque as revoluções são apenas negócios. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.